Bom dia, meus alunos queridos! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será língua portuguesa, continuando o capítulo 9. Iremos trabalhar com sinopse. E o que é isso? Então vamos aprender. Vem comigo! Bom, turminha, hoje iniciaremos a aula ouvindo o conto de fadas Cinderela. Então prepare-se. Cinderela. Era uma vez um homem muito rico e viúvo, que vivia em companhia de sua única filha. Ela era uma linda menina, de coração muito bondoso. Um dia, o tal homem resolveu casar-se novamente, e a mulher que escolheu levou para o seu lar duas filhas de corações amargos e impiedosos. As duas malvadas trocaram o belo vestido da órfã por uma roupa velha e rasgada e a obrigaram a andar descalça e dormir na cozinha. Como ela vivia sempre no meio das cinzas do fogão, passaram a chamá-la de Cinderela. O pai de Cinderela precisou viajar e perguntou às garotas o que queriam que trouxesse para elas. As enteadas pediram belos vestidos e pedras preciosas. Cinderela pediu apenas o primeiro galho que tocasse em seu chapéu, quando ele estivesse voltando para casa. Na volta da viagem, quando atravessava um bosque a cavalo, um galho de aveleira arrancou o chapéu do pai de Cinderela. Ele cortou e levou aquele galho de presente para a filha. Ao receber a aveleira, a jovem a plantou no túmulo da mãe e chorou tanto que regou com lágrimas aquela muda. A planta cresceu e se transformou em uma linda árvore. Certo dia, um rei anunciou que ia dar um baile no palácio para que o seu filho escolhesse uma noiva. Cinderela passou horas arrumando suas irmãs malvadas para o grande evento. A pobre menina pediu muito para ir ao baile, mas a madrasta disse a Cinderela que ela era maltrapilha e faria sua família passar vergonha. Cinderela foi ao túmulo de sua mãe e, debaixo da aveleira, chorou sem parar, até que, de repente, uma ave lançou-lhe do alto um vestido enfeitado de ouro e prata e sapatinhos de cristal. A jovem apareceu na festa, tão linda e ricamente vestida, que o príncipe dançou somente com ela. À meia-noite, Cinderela foi embora, mas perdeu um dos sapatos. O príncipe apanhou o pequeno sapato e disse a seu pai que só se casaria com a dona daquele sapatinho, mas antes precisaria encontrá-la. O jovem visitou quase todas as famílias do reino. Só faltava a casa de Cinderela. A filha mais velha da madrasta tentou calçar o sapatinho, mas ele era pequeno demais para o seu pé. O príncipe pediu que a outra irmã também calçasse o sapato, mas o calcanhar não entrou. Então o príncipe perguntou se o homem tinha outra filha, e a contragosto da madrasta, Cinderela foi chamada. Olha aqui. Cinderela calçou o sapatinho e, quando se levantou, o príncipe logo a reconheceu. Os dois partiram em seu cavalo e foram felizes para sempre. Gostaram da história, turminha? Bom, a tia Esté trouxe hoje esse conto de fadas porque iremos trabalhar e construir uma sinopse.
Mas antes precisamos saber o que é isso. Olha só. Lá no livro de vocês, na página 98, sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto. Ou seja, a sinopse, pessoal, é um pequeno resumo da história, mas aonde você não precisa dizer o final. Você, para construir uma sinopse, você precisa aprender alguns pontos. Então, turminha, a sinopse, ela pode ser de um livro, ela pode ser de um filme, de uma peça teatral, ok? Porque a sinopse, ela é um pequeno resumo daquela história. Para saber o que você vai escrever, leia a tabela abaixo. O que eu vou escrever? É a sinopse. Sobre o quê? Sobre aquele livro, sobre aquele filme favorito, aquela peça teatral. Para quê? Para que serve a sinopse? Para despertar a curiosidade do leitor. Então diz aqui, olha, despertar em outras pessoas o interesse por um livro ou um filme. Para quem? Para quem você quer? Para a sua família, para a escola, para a sua turma da sala. E como será a produção? Vamos fazer cada um a sua sinopse, porque na nossa próxima videoconferência, vocês irão apresentar para a tia Estel, ok? Continuando, olha só. Quais os elementos podem ser apresentados numa sinopse de livro, como essa aqui que eu mostrei para vocês, da Cinderela? Então, olha, trechos e enredo da história. Ou seja, vamos falar um pouco sobre o trecho aqui, olha, da história. A pobre menina pediu muito para ir ao baile, mas a madrasta não deixou. A jovem apareceu na festa tão linda, o príncipe dançou somente com ela, mas ela perdeu o sapato. E agora? Também precisa ter informações sobre os personagens, ou seja, suas características. Assim começa a saga da Cinderela, criada por uma madrasta má que obrigava a andar descalça, com roupa velha e rasgada. Sonhava com um príncipe e em ser feliz. Outro elemento, perguntas que despertam curiosidades para saber o final da história. Mas será que ela o encontraria? O príncipe encantado? Será que a Cinderela encontraria? E será também que o príncipe encontrou a dona do sapatinho? Então, são perguntas que você pode colocar na sua sinopse. O final da história não pode ser apresentado. Por quê? Para gerar essa curiosidade, para despertar no leitor e ele realizar a leitura até o final. E no último parágrafo pode conter informações sobre o autor e sobre a obra. Então, dessa forma, você consegue fazer uma sinopse. Continuando, olha só. As etapas da sinopse. Número 1. Como a história começa? Destaque um trecho importante da história. Foi o que eu falei. Fale um pouco sobre a história. Crie uma pergunta que desperte a curiosidade do leitor. E o 5. Apresente algumas informações sobre a obra ou sobre o autor. São as etapas da sinopse. Bom, turminha, agora que já sabemos como criarmos uma sinopse, vamos realizar as atividades aí do livro de vocês, nas páginas 98 e 99. Olha só, leia a sinopse do filme Frozen 2. Quem assistiu esse filme? Eu! Então, olha só. Diz aqui, o pai de Anna, Kristen Bell e Elsa, Idina Menzel, conta às meninas a história de uma visita à Floresta dos Elementos, onde um acontecimento
inesperado teria provocado a separação entre habitantes da cidade e os 4 elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Então aqui, olha, está a sinopse de Frozen 2. Na letra A, na página 99, diz assim: pinte a sinopse de Frozen 2 com cores diferentes para identificar as seguintes partes do texto. Nomes dos personagens da história. Você vai pintar na cor amarela. Quais são os personagens? Muito bem. Anna e Elsa, ok? Agora, nome dos autores que fazem as vozes dos personagens, na cor vermelha. Quem fez a voz de Anna foi Kristen Bell. Você vai, então, pintar de vermelho. E aqui, Idina Menzel fez a voz da Elsa. Também você vai pintar de vermelho. Agora, o que é contado pelo pai de Anna e Elsa? Você vai pintar na cor azul. Então, olha, o que foi que o pai de Elsa falou? Ele falou que a história de uma visita à Floresta dos Elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação entre habitantes da cidade e os 4 elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Então, até aqui, a palavrinha água você vai sublinhar de azul, ok? Continuando, a letra B. Em relação à história, que informações aparecem na sinopse? Primeira frase: o problema que envolve os personagens, o que os personagens devem descobrir, como o problema é resolvido pelos personagens. Então, quais são as frases corretas? Muito bem. Na sinopse aparece, olha, o problema que envolve os personagens e também o que os personagens devem descobrir. Ok, turminha? Continuando ainda nas nossas atividades, vamos construir agora a nossa sinopse, ok? Então, turminha, olha, escrevendo o texto, leia o seu livro favorito ou assista ao seu filme preferido novamente e identifique as partes da história que deverão aparecer na sinopse. Depois escreva-as abaixo. Então aqui, primeiro, o nome da obra, livro ou filme, o nome do autor e do ilustrador, se necessário, ou do diretor e dos atores do filme, tá bom? E depois, nomes e características dos personagens principais da história. Continuando, escreva sobre o início e o conflito da história. Lembre-se de não contar o final. Você não pode contar o final, tá bom? E aí, turminha, 151 e 153 do anexo, o anexo 7, olha. Aqui, a Tisté já tirou, tá bom? Nessa aqui, você vai criar a sua sinopse e aqui você vai ilustrar, tá bom? Então, diz aqui, olha. Use o anexo 7 nas páginas 151 a 153 para passar seu texto a limpo. Durante a escrita, faça uma letra de tamanho adequado para que o texto caiba nas linhas e os colegas consigam ler facilmente. Faça também um desenho que represente a história. A ilustração pode retratar uma cena, uma ou mais personagens, ou até mesmo a ideia que você associa ao seu livro ou filme favorito. Com o texto pronto, entregue ao professor que irá fixá-lo no mural. Então, pessoal, você realiza e cria a sua sinopse com o livro da sua preferência, combinado? Agora, seguimos para as nossas atividades de casa.
páginas 101, 102 e 103. Você vai fazer a leitura da imagem aqui sobre Alice no País das Maravilhas e realizar essa pequena interpretação. Continuando também, você vai nas páginas 102 e 103 fazer a leitura do poema As Fadas e, em seguida, realizar a interpretação textual. Combinado? Realizem as atividades que na próxima aula faremos as correções. Continuando, então, turminha, neste capítulo você estudou os contos de fadas e a sinopse, leitura e interpretação de textos, o diminutivo dos substantivos pelo acréscimo de inho, inha, izinho, izinha e a produção de uma sinopse, ok? Bom, turminha, por hoje a nossa aula encerra por aqui, mas qualquer dúvida postem lá no nosso mural, que a tia Esté está à disposição. Para vocês um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!